Ei, Fofers! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Fofcast em Rio. Hoje eu acho que vocês deram uma percebida que a gente mudou um pouquinho o nosso cenário. É porque o Fofcast é itinerante, né? Então hoje a gente está com um parceiro novo, é o Métricas Boys. A gente conseguiu esse estúdio aqui graças ao Gustavo. Muito obrigada, Gustavo Esteves, por ceder o espaço aqui pra gente. E eu gostaria até já de aproveitar e já fazer aqui um merchan muito legal de um curso gratuito que ele tem, que é de Digital Analytics. Depois eu vou colocar aqui na legenda do vídeo o link para esse curso maravilhoso desse espaço aqui que está nos cedendo e nos recebendo muito bem. Bom, eu sou a Amanda, eu sou designer, sou líder aqui no FOF, Rio de Janeiro. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui no nosso cenário. Eu não tenho nem palavras para falar sobre ele, então acho que eu prefiro chamá-lo e pedir para que ele mesmo se apresente. Por gentileza, se apresente. Muito bem, amigos da FOF. Como é que é? FOF? Fofcast. Muito bem, amigos da FOFcast. Estamos aqui mais uma vez, pela primeira vez. Deixou envergonhado, viu, Amanda? Ah, que isso, mas é uma pessoa de peso aqui no nosso podcast. Poxa, eu prefiro que você fale sobre você. Tá bom. Eu agradeço a gentileza. Eu sou Horácio, eu tenho mais tempos de trabalho em produtos digitais que vocês de idade, certamente. Eu estava falando aqui, batendo papo, eu fiz um primeiro site da empresa que eu trabalhei durante 15 anos, em 97. O primeiro website, eu era webmaster, etc. Venho de tecnologia, mas acabei trabalhando com computação gráfica antes de 97, fazendo Computer-Based Training, que era um multimídia ali de treinamento. Aí quando surgiu a internet, vamos fazer a internet. Aí pegou a galera que já fazia alguma coisa de multimídia e a gente começou a montar a internet. De lá para cá, eu trabalhei em consultoria, né, com intranet, extranet, etc. Trabalhei 15 anos numa empresa e em 2007 eu saí dessa empresa e fui empreender. Fali 2 vezes, tinha uma consultoria de acessibilidade com 2 sócios cegos, o Mac, que já nos deixou, e a Leda Spelta. E na época a acessibilidade era algo que ninguém sabia se era de comer ou de passar no cabelo. Então eram tempos de mato muito alto. E aí eu acabei desistindo de trabalhar. Tenho 2 filhos para criar, né? A conta não fechava. E aí eu pivotei para o X. E aí me tornei eu já trabalhava com o X antes de ser o X, né? Já era analista de. Até porque acessibilidade, quando a gente trabalhava com isso, a gente olhava performance, facilidade de uso, efetividade, eficiência, e não somente para pessoas com deficiência, para todo mundo. Então, um dos quesitos é ter algo fácil de usar, fácil de entender, fácil de manusear rápido, etc. E de lá para cá, eu acabei começando a trabalhar com o X, né? E acabei caindo na área de produtos digitais em 2013, quando o Mackenzie me chamou para trabalhar no Videolog, a falecida Videolog. Eu falei minha empresa, depois eu fali a empresa do Mackenzie, entendeu? O Videolog. Que é uma empresa, foi uma empresa brasileira que surgiu 9 meses antes do YouTube. Caramba! É brasileira e os 2 eram radialistas com 17 anos da Transamérica e, inconformados com a quantidade de rolo que tinha, resolveram levar tudo para o digital. A tecnologia não era boa, né? O custo era muito alto, etc. Acabou não conseguindo sobreviver aí em reais contra empresas em dólar e com investimentos altos, etc. Mas quando eu fui trabalhar lá, eu fiquei chocado, porque eu já tinha aí o guarda-chuva de UX e tive que aprender a trabalhar com produto. E a diferença diria que o meu superpoder é trabalhar com experiência do usuário, ter o usuário ali, né, como principal, mas meu defeito também é esse. Porque eu sempre enviesava. No Videolog eu queria tirar os banners, queria tirar a propaganda para poder privilegiar ali a experiência do usuário. E eu tive que aprender a equilibrar entre o que eu tinha de tecnologia disponível com o que era bom para o negócio, com o que era bom para o usuário. Aí de lá para cá trabalhei com várias startups. Né? Trabalhei depois no Hotel Urbano, onde até a Nina já trabalhou também. Trabalhei na Gazeus Games, na Jogatina, PSafe, depois consultoria na Concrete Accenture, sempre trabalhando com aplicativo e sites. E recentemente trabalhei na Raia do Brasil e também no Zé Delivery Ambev.
É Não, isso. perfeito. Não, vocês já entenderam, né, galera? Que o papo aqui hoje, se deixar, tem muita história, tem muita experiência, muita coisa legal. Então, já pega o seu cafezinho para escutar esse episódio aqui. E aproveitando, falando em café, a gente tá com um novo parceiro super legal para os amantes de café, que são os profissionais de tecnologia como um todo, que é a Coffee Mais, que é uma empresa mineira que tem como objetivo democratizar o acesso a cafés de qualidade, cafés especiais, e realmente são uma delícia. Todo mundo aqui já experimentou, a gente virou fã. E eu mostrei o Drip, que é o meu preferido, que são... Ui! São os individuais, tô até emocionada aqui. Também tem moído, Muito tem café. grão, tem cápsula também. E também tem os clubes de assinatura que você ganha mais desconto, mais benefícios. E a gente conseguiu o cupom de 15% para vocês. Então é o FOFRJ. Então não deixem de conhecer e obrigada aí por confiarem no nosso trabalho também. Estou super animada pro papo e acho que eu não me apresentei, né? Eu sou a Nina, gente, tudo bom? Eu sou mais uma líder aqui do FOF Rio. Muito bom. Ah, perfeito. Nossa, é que tantas emoções, né? Tanta coisa legal pra gente falar hoje, que acabou que a gente avançou um pouquinho. Mas, bom, vamos aqui começar. Você já contou muito da sua história, tem, nossa, uma vasta experiência. Mas hoje eu acho que eu queria levar uma experiência mais do seu lado produteiro. Uhum. Lado de UX também, porque não tem como a gente largar isso. E aí, justamente pensando no teu lado de UX, no teu lado de produteiro, UX e métricas, por onde começar? Excelente pergunta. Né? Quando a gente pensa em experiência do usuário, a gente tem N métricas, né? Mas elas acabam se misturando muito com produto e outras. Eu, quando falo de métricas, eu gosto de classificar elas em alguns tipos. Então, por exemplo, se eu lancei um produto, coloquei um produto novo no ar, eu vou olhar muito, eu vou dar muito preferência em olhar as métricas de saúde do produto. Se ele está com a performance de carregamento de tela conforme o esperado, se ele está recebendo bons reviews, né, como é que está a satisfação do cliente ali, se tem alguma reclamação nova no saque, como é que está os reviews da lojinha, né, a quantidade de crashes, se ele está fez crashes, é quando eu estou usando o aplicativo ele fecha do nada. Isso é uma das principais razões de desinstalação de aplicativo. Uhum. E a gente sempre consegue comparar uma versão atual com a versão anterior, até porque a gente não vira para 100%, nem todo mundo vira para 100% também da base. Então, eu consigo colocar para 10% e ver ali 4, 5, 6% das pessoas usando. Já tenho métricas para me dizer se a minha saúde do meu produto, ou se métricas de saúde ou de engenharia estão funcionando bem. E aí eu tenho as métricas de experiência do usuário, eu tenho métricas específicas de produto, eu tenho métricas de marketing e eu tenho métricas de negócio. Então, vou dar um exemplozinho só para a gente diferenciar um pouco elas. Então, assim, métricas de marketing. Então, e tem lá o Lifetime Value, que também pode ser uma métrica de negócio, mas é muito vista por marketing, porque o marketing investe muito em trazer novos usuários, ele tem que ver se esses usuários vão se pagar ao longo do tempo. Uhum. Né? Ou seja, se eles vão ter o retorno esperado do investimento ao longo do tempo útil que ele está interagindo com o seu produto. Beleza? Então, por exemplo, de uma métrica de marketing, aí eles veem muito quantidade de usuários ativos, novos usuários, né? Qual é o custo de aquisição do cliente em diferentes canais, como é que está a aquisição de usuários orgânicos, que é uma coisa muito importante para eles também, entre outras métricas. Uhum. Aí eu tenho métricas de negócio, eventualmente. Então, a métrica de negócio, cara, retenção é uma métrica tanto pode ser de experiência, pode ser de produto, mas é algo que é muito visto também em negócio, porque você está investindo dinheiro. Cara, a minha base de usuários fiéis estão se mantendo, não estão se mantendo. E negócio tem muita parte também de CLV, a parte de receita, cara, quanto eu estou faturando, conversão e por aí vai. Né? Então, tem muitas métricas de negócio que a gente olha. Então, tem minhas métricas de produto, que a gente está olhando muito ali cara, como é que está o funil, a conversão, como é que está a retenção do meu usuário, o engajamento, o usuário ativo. Você olha também, mistura um pouco todas essas métricas. E tem métricas de UX, que eu estou olhando muito ali, cara, como é que está a satisfação do usuário? Né? Como é que está ali a curva de aprendizado? Como é que está? E aí eu posso classificar isso em etapas. Então, assim, por que eu estou olhando ali nos novos usuários? Então, nos novos usuários, eles estão ficando pouco tempo no meu produto, estão abandonando, eles estão ficando muito tempo. Qual é o comportamento que meus usuários estão fazendo ali naquela primeira experiência? Eles estão se cadastrando? Ou seja, cada produto tem suas ações básicas. Sim, Os novos até se é usuários. e-commerce, se é Exatamente. plataforma, tem as suas especificidades, né? Isso. E aí você, putz,
os usuários estão fazendo aquilo que eu esperava que eles fizessem, os novos usuários. Está claro para eles qual é o valor que o produto tem? Então, a gente consegue ter algumas perguntas respondidas, né, através de algumas métricas básicas de aquisição de novos usuários, de ativação, ou seja, eu crio definições, por exemplo, de usuário ativo. O que é um usuário ativo para deixa eu ver, um produto de jogo? Então, assim, cara, um usuário ativo é aquele cara que entra todos os dias e joga pelo menos uma partida. Porque jogando uma partida ele está trazendo valor para ele e está trazendo valor para o negócio. Porque ele vai ver um banner, uma propaganda, ele dá dinheiro para a empresa e ele satisfaz porque ele terminou uma partida. E a frequência é algo importante, porque tem que ser todo dia. Uhum. Então, tem produtos que são de uso diário. Então, o jogo normalmente é de uso diário. Isso me lembrou uma coisa. A gente tem um Fofer que faz parte da nossa comunidade, inclusive participou do FOF World Tour. O Antônio Braz, um abraço, Antônio, para você. Ele é UX Game. Show. E aí ele é lead, né, de UX Game, inclusive. E aí uma coisa que ele comentou com a gente em alguns dos nossos eventos foi justamente que quando você faz um jogo, é uma lógica diferente. Você quer que o usuário volte todos os dias, você quer que ele fique tempo na sua plataforma. É diferente do e-commerce, que você quer acelerar e fazer com que aquele processo seja o mais fluido possível. Para os jogos, você quer fazer com que aquela pessoa volte, tenha aquele gostinho, queira entrar todos os dias. Isso faz todo sentido com o que você falou, né? Métricas variam de acordo com o teu tipo de produto. E a frequência de uso? Com certeza. Então, acho que isso é importantíssimo. Eu estou vendo que as pessoas novas entraram no meu produto hoje e tipo, só 3% voltaram no dia seguinte. Mas por que as pessoas entrariam de novo no seu produto? Um game? Então você está com um produto bem ruim. As pessoas começaram a jogar e desistiram. Então você tem que entender. Pode ter problema de usabilidade, de performance, de atratividade do jogo, pode ser N coisa. Você vai ter que investigar nesse onboarding, que é qual é o seu problema. Uhum. Mas tem muito a ver com a frequência. Então, por exemplo, se eu estou com um aplicativo de transporte, Uber, né? Como é que a gente usa o Uber? A gente usa todo dia? Tem gente até que usa todo dia. Mas você vê na média aí, é o uso semanal. 2, 3, 4 vezes. Então, uso semanal. Então, você vai ver a frequência das pessoas que estão voltando a usar o produto semanalmente. Sim. E aí tem produtos como e-commerce, dependendo do tipo de produto, que você pode ter compras mensais. Então, o e-commerce lá de farmácia, por exemplo, onde eu trabalhei, tinha uma frequência ali mensal de compra. Pessoas que têm, obviamente, por tipo de perfil, mas pessoas que compram de forma recorrente, que dura durante um período a quantidade de remédios, a quantidade de produtos de maquiagem, de cabelo, ou outras coisas mais que são vendidas, que eles têm um período que você termina sem comprar de novo. Então, a compra normalmente é feita de forma mensal e eu vou acompanhar se os meus usuários estão voltando a utilizar aquele produto de forma mensal. Essa aí tem produtos que são trimestrais, enfim, até anuais. Muitas vezes, dependendo do produto, um B2B é anual. Né? Você faz assinatura mensal. Não, e essa facilitação, até você falou de farmácia, a farmácia já sabe que todo mês eu peço mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos remédios, aí ele já sugere recorrência, ou ele já me dá algum desconto, e isso você ir trabalhando em cima das métricas para entregar a melhor experiência, né? E eu acho que quando perguntam para mim o que eu mais gosto na área de produto, pra mim é essa troca de contexto, essa particularidade de cada área, assim. Tipo, eu já trabalhei com produto infantil, trabalhando com um Gloob lá na Globo, e aí, tipo, cara, trocava, pra coisa de esporte. Hoje eu tô animada aqui. Então, era muito legal entender isso, a particularidade de cada coisa, e no final tudo se resumia a comportamento humano, entender, tipo, como que as pessoas funcionam, qual o contexto que elas estão usando aquele produto. Isso que pra mim mais me brilha os olhos. E aproveitar, já que você é o nosso convidado, a gente tem uma surpresinha presente pra você. Que lindo, posso abrir aqui agora? Óbvio, fica à vontade. Pro pessoal chegar ver. Um pouquinho pra cá. Tem consegui chegar um pouquinho pra cá. Especiais aí. Deixa eu ver aqui. Porque todo ano tem Adoro boné. a conferência do Figma, que é a Config. A gente faz a Watch Party junto todo mundo da comunidade. Aí tem o kit. Esse boné é muito lindo. Cafezinho. Cafezinho, Coffee Mais. Muito bom. Adorei esse café. Quem não gosta de stickers, né? Não. Quem não a gente gosta é apaixonado. Sticker, pin, não tem como Adoro, fazer. maravilha. Eu adoro a marca do A pessoa mais feliz. Gente, e esse é uma coisa especial, né? Que a gente fez para o nosso último evento. Poucas pessoas têm esse copo, só tem 100 E ele unidades. foi muito concorrido, tá?
A Amanda e a Vanessa pintaram à mão, gente, esses copos. Maravilhoso. Mais carioca impossível. Mais carioca. Tomar pra café você e já tomar tomar seu cerveja. cafezinho. Café e cerveja. É super Perfeito. versátil, né? Então é Gente, isso, assim, fofo. pouquíssimas pessoas têm acesso a esse copinho, então guarde com muito carinho. Poxa, muitíssimo obrigado. Vou deixar aqui do Nada, lado. que isso. Tranquilo. Muito bom, muito bom. Perfeito. Não, é isso, assim, aí eu acabei saindo um pouquinho da Não, papo mas inicial tá de UX, Aham. mas pensando, falando de outras métricas, etc. Mas eu acho que o mais importante é a gente, putz, qual é o objetivo do meu produto? Uhum. O meu produto é venda, é resolver quais são as dores, os problemas que o meu produto resolve. Uhum. E a partir dali, né, o que o usuário precisa fazer para resolver esse problema? Quais são as principais tarefas que ele precisa? A gente consegue saber isso olhando quais são as métricas as funcionalidades mais utilizadas, as menos utilizadas, e com isso a gente começa a entender, putz, a gente bate isso com qualitativo, mas eu estou olhando o quantitativo para ver o que as pessoas estão fazendo. No qualitativo, por que elas estão usando o meu produto? E eu tento entender, putz, tem oportunidade de melhoria? O que eu posso fazer para melhorar a experiência? Eu gosto muito, e vou voltar a falar, das métricas de usabilidade, né? Porque eu preciso ser efetivo primeiro. Então, ou seja, as pessoas estão conseguindo executar as principais tarefas do meu produto. Eu tenho como ver isso de forma quantitativa, usando Analytics, ver lá as pessoas que começam a fazer. E eu sou apaixonado por funil. Acho que tudo a gente pode montar um funil. A pessoa começa a fazer, abriu o aplicativo, clicou em determinado botão, uma outra tela, ou seja, o passo a passo para ele finalizar aquela tarefa, e você consegue ver quantas pessoas começaram e quantas foram caindo ao longo do caminho. Sim. E você consegue, inclusive, ver, né, vídeos e rever as pessoas usando e por que elas estão saindo, ou se elas estão cometendo algum tipo de erro, e você vê oportunidade de melhoria. Porque você quer que elas sejam efetivas, que elas terminem aquilo ali. E também observando, você consegue entender se as pessoas estão cometendo erros, se elas estão fazendo de forma fácil ou não. Ou seja, né, eu tenho efetividade e eu tenho eficiência. Elas estão sendo eficientes ou elas estão cometendo 1 milhão de erros ou estão desistindo no meio porque não conseguem terminar. Uhum. E no final das contas, com outras métricas que a gente pode pegar, não somente no qualitativo com uma expressão ou um comentário, como também ali pedindo feedback com CSAT, NPS, ou qualquer outro tipo de medida, onde se as pessoas estão satisfeitas ou não com a experiência daquela funcionalidade ou daquele produto. Então, acho que as métricas principais, para começar, putz, vamos listar as tarefas principais que resolvem os problemas dos clientes, deveriam resolver os problemas dos clientes, e vamos ver se de fato elas estão, se as pessoas estão sendo efetivas, se elas estão sendo eficientes e se elas estão ficando satisfeitas ao usar o produto. Viu, gente? Já anotou? Já leva isso para amanhã no trabalho. Até aproveitando, achei super interessante, você comentou que várias dessas métricas, elas são transversais, né? Não é uma métrica só de produto ou só de negócios Sim. ou só de UX. Falando um pouquinho da sua experiência, assim, no dia a dia, como que fica um pouco essa governança, assim, dessas métricas, de quem fica responsável por o quê, quem mais puxa, ou acho que depende, né? Mas, assim, o que você acredita que faz mais sentido? Boa. O time deveria ser owner das métricas, né? Então, o time inteiro. O time de desenvolvimento deveria estar olhando as métricas. E quando a gente leva para eles verem as métricas, eles adoram ver as métricas do produto, né? Deles, coisas que eles fizeram, quantidade de pessoas, se vendeu mais, se vendeu menos, eles ficam super felizes. Mas eles acabam sendo excluídos, eles não entendem para que serve. Sim. E você não leva aquilo para eles, né? Eles acabam não gostando de fazer aquilo, enfim. Aí começa a criar os silos. Eu vejo muito o X preocupado com métricas qualitativas de teste de usabilidade, de entrevista, né? Enfim, tudo ali que ele está no qualitativo, acompanhando, seja observando, seja coletando feedback dos usuários. E eu vejo, às vezes, muito o time de produto mesmo, o PM, o PO, os produteiros ali, olhando muito para as métricas de OKRs, métricas de negócio. E muitas vezes eu não vejo o cara de design também muito preocupado com as métricas de negócio. E aí começa a ter, de novo, silos, e você não tem um time, você tem cada um olhando para um tipo de métrica diferente. Aí o dev vai estar olhando para o tempo de deploy, a quantidade de bugs, crashes, o PM está olhando ali para retenção, como é que está o funil, né? E o UX design está preocupado ali com a satisfação, com a quantidade de erros, com a comunicação, enfim, com outro tipo de métrica. E a gente tinha que estar olhando isso junto.
Então, a gente pode resumir dizendo que para ter métricas efetivas, teria que ser o trio perfeito. Sim, a tríade. A tríade. É a tríade. tríade O perfeita. PM, o Dev e o X ali avaliando essas métricas juntos. Exatamente. E de forma recorrente. Tem uma recorrência, tem que parar olhar. A gente tem as métricas, no dia a dia a gente acaba tendo 1 milhão de métricas. Então, quais são aquelas métricas importantes? Tem as metas da companhia, que muitas vezes as métricas são cascateadas para o time, e o time viram OKRs, ou viram o nome que você quiser dar, né? Cada time tem as suas métricas que vão ajudar com que a companhia atenda as suas metas principais. E aí, muitas vezes o PM acaba só olhando para aquilo, porque aquilo ali bate com bônus, está muito vinculado a algumas coisas, e aí você fica preso a isso, né? Só que existem N outras métricas que podem impactar positivamente ou negativamente o meu produto, que a gente tem que olhar. Então, eu tenho que acompanhar sempre a saúde do meu produto. Para isso, o ideal é usar ferramentas que não só acompanhem quantidade de crashes, quantidade de erros, tempo de carregamento, né? Alerta de maior grupo de pessoas saindo em etapas iniciais de determinados funis mais críticos. Tem ferramentas que te dão alertas para isso. Com o IA, cada vez mais a gente tem esse tipo de informação. E é muito útil. Tipo, eu tenho um funil básico, onde eu costumo chegar ali na terceira etapa, 40% das pessoas que começaram, né, estão chegando naquela etapa com uma determinada segmentação. A novos usuários, 40% dos novos usuários chegam na penúltima etapa do funil. Se você diminui em mais de 2% ou 1% aquilo ali, você pode ter um alerta, tem algum problema. Que pode ser bug, pode ser alguma coisa, ou pode ser alguma informação que a gente vai atrás para poder resolver. Né? Algum alerta. Então, esses alertas são importantes e todo mundo tem que olhar isso e acompanhar. Então, além das métricas principais, a gente tem, retenção é algo que é importante. A gente sempre está olhando, principalmente segmentado por grupos mais importantes do produto, seus personas principais, que é o que paga a conta no finalmente, a gente tem que acompanhar isso. Sim, com certeza. Então tem N métricas que a gente tem que acompanhar. Então, talvez o X acompanhando ali o CSAT um pouco mais de perto, melhoras que ele quer fazer, mas tem aquelas métricas do produto que todo mundo tem que olhar e acompanhar no dia a dia e conversar sobre. Então, a gente aumentou, da semana passada para cá, a gente teve um aumento, uma diminuição, ou melhorou, ou piorou. E juntos, né, não adianta ter dado se eu não vou ter uma ação para aquele dado. Né? Então, as métricas têm que ser acionáveis. Isso é a coisa mais importante. Então, eu estou olhando uma métrica para tomar um tipo de ação. E essa ação pode ser priorizar uma coisa, parar tudo e resolver algum problema que está acontecendo. Isso são métricas tanto qualitativas quanto quantitativas, e é importantíssimo que a gente consiga linkar essa brincadeira. Sim, Né? isso me lembrou, eu fiz recentemente eu faço parte de um grupo de estudos de pesquisa, que é com a Júlia Moí, mas eu posso estar falando errado o nome dela, mas ela atualmente está no Itaú. E esse grupo de estudos dela levou uma pessoa de métricas para poder falar, eu não lembro o nome dele, foi um querido, mas ele comentou algo muito específico, assim, que isso me marcou. Ele falou assim, gente, ele até disponibilizou uma planilha de métricas. Então, assim, ó, você tem, sei lá, 50 possíveis métricas de UX, você não vai colocar 50 métricas para você avaliar. E aí, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Você até comentou, né? Tá, você pode fazer N métricas, mas se a gente tiver tanto dado assim, será que a gente consegue realmente avaliar? Será que vale a pena metrificar tanta coisa? Ou será que é melhor a gente ir mais focado, mais específico? Não, perfeito. Eu acho que a gente sim deve ter o máximo de métricas que a gente conseguir, mas isso não quer dizer taguear tudo. Taguear tudo, a gente é brincadeira. Eu ia até trazer, se puder explicar o que é tagueamento, porque comentando pessoal, assim, quando eu entrei na área, tinha esse tipo, beleza, vamos utilizar dados. Mas não temos esses dados. De onde que vem? Alguma ou algumas pessoas têm que decidir como que a gente vai fazer esse rastreamento dessas informações a longo prazo. Então, Não, se puder perfeito. explicar um pouquinho. Imagina o seguinte, imagina que, eu vou fazer uma analogia aqui, tá? A um supermercado. Imagina que alguém entrou no supermercado. E aí aquela portinha, no mercado normal, numa lojinha, ela fez o barulhinho de sininho, tlim, tlim, alguém entrou. Né? E aí a filmadora tá filmando, aquela pessoa entrou. Aí ela foi pelo corredor B. No corredor B, ela pegou um produto na mão e devolveu o produto. Ou seja, ela teve uma ação de colocar Aí pegou e colocou na cestinha dela. Opa, então, aquela pessoa naquele corredor pegou aquele produto e colocou dentro da cesta. Outras pessoas estão entrando no mesmo mercadinho, plim, plim, entrando, pessoas novas. Estão voltando clientes antigos, que até o dono chama pelo nome. Ô, fulaninho e tal, chegou o seu café mais ali para você, né?
diretamente de Minas, esse está bem fresquinho, como sempre, naquela, né, intensidade que você gosta, 13 lá, bem intenso. E aí, ou seja, eu tenho como tratar de forma personalizada um cliente antigo, como? Com dados. Eu sei, né, a filmadora, eu reconheço aquele cliente que ele já tem cadastro na minha loja. E aí, ou seja, cada ação do usuário, ou cada produto que ele pega ou ele larga, isso é armazenado. Então, taguear eu estou filmando tudo que os meus usuários estão fazendo no meu produto, obviamente sem ficar guardando os dados dele, nem nenhuma invasão de privacidade, o LGPD da vida. Então, eu estou olhando para isso de uma forma que eu consiga entender, putz, por que ninguém pega aquele produto lá? Será que ele está mal localizado na gôndola? Será que o preço dele está caro demais? Será que ninguém quer aquele produto? Eu estou gastando dinheiro com esse produto à toa, eu posso botar um outro produto muito mais interessante para essas pessoas. Por que as pessoas não estão comprando com Pix, só estão comprando com cartão de crédito? Ninguém mais compra com dinheiro. Então você começa a entender, né, e observar as pessoas usando o seu produto, consumindo o seu produto dentro dessa lojinha, e você começa a entender, putz, eu posso organizar essas prateleiras de uma forma melhor, eu posso, no caixa, resolver um problema para não engargalar, as pessoas não desistirem no meio da compra, né? Eu posso aceitar outros meios de pagamento para tornar a coisa mais acessível, eu posso permitir que a pessoa cadastrada já saia do site sem precisar passar pelo caixa. Eu começo a otimizar a experiência para que eu consiga atender melhor mais pessoas, gastar menos dinheiro com estoque, né, distribuir melhor ali a organização, a usabilidade, a arquitetura da informação, informar melhor as coisas ali nessa lojinha. Isso acaba facilitando a vida de todo mundo, mas não é uma coisa fácil. É uma coisa de você observar, né, de você olhar números quantitativos, observando qual é o comportamento das pessoas. Você tem dados qualitativos também, que você pode, né, ver um vídeo de uma determinada pessoa que tem um perfil do usuário, que você, a pessoa que sempre compra o produto Café Mais. Então, eu quero observar qual é o comportamento dessa pessoa ao comprar um produto. Eu posso assistir algo mais qualitativo ali, como eu posso ver o comportamento de muitas pessoas usando. Então, um pouco daí. Aí voltando a essa ideia do tagueamento, né? A gente seria interessante que a gente colocasse esse tagueamento em o máximo de locais possíveis, para que com isso a gente consiga ter uma vastidão ali de dados e depois a gente começar a fazer esses cruzamentos. Então, por exemplo, a métrica que a gente já falou aqui hoje é a retenção. Então, no UX Games ali, a gente quer que o usuário ele volte, que ele fique ali todos os dias. Então, se eu faço esse tagueamento, eu consigo depois, lá na frente, escolher como eu quero tratar esse dado. É isso? Sim. Não, você não está errado. Tá? Só que existem algumas métricas que ferramentas de analytics fica já muito pegam de forma pesado. automática, já Tem isso automática. também, né? A retenção já é Perfeito. uma coisa que pega automática. Perfeito. Então, se a pessoa entrou na loja, já pega automático. Se ela abriu o seu aplicativo, já pega automático. Enfim, tem coisas que são automáticas. Tem coisas que eu tenho que dizer, tipo, se ela entrou pelo corredor A, B ou C, eu tenho que dizer. A pessoa entrou, então eu tenho que enviar esse evento. Se a pessoa entrou pelo corredor A. Essa pessoa pegou o café e colocou no carrinho de compra. Esse evento de pegar um produto e colocar na cesta, eu tenho que enviar esse evento dizendo qual o tipo de produto, qual é a propriedade. Esse produto é um café com intensidade 12 XPTO. Então eu tenho que te informar. O importante, assim, se eu taguear tudo, eu acabo tendo um custo muito alto das ferramentas. Se eu tiver um volume muito grande de usuários, isso pode tornar inviável determinadas ferramentas. E é um custo também de carregamento. Eu estou colocando mais código. Sim. Eu estou gastando mais de armazenamento de dados, eu estou olhando mais código. E eu estou dificultando a vida do desenvolvedor também, porque ele tem que taguear tudo. Inclusive tem, né, uma briga aí dos devs quando você pede para eles colocarem uma tag, alguma coisa, sempre é sempre uma carinha assim meio... Tem certeza? A gente precisa fazer isso? Não que eles estejam errados de perguntar, né? Se precisa realmente fazer ou não. Isso faz até pensar assim, será que a gente não devia começar já a pensar nas métricas antes mesmo de começar a planejar o que você vai colocar no ar? Porque isso que você comentou, né? A gente não vai sobrecarregar, vai ter muitos dados, e será que não vale a pena a gente já fazer essa análise antes de que métricas a gente vai querer validar com aquele produto? Não, perfeito. Eu como fui PM, depois como GPM, sempre gostei muito de ter o DOD, que a gente chama, que é a definição de pronto, né? Definition of Done.
na história, assim, o que eu preciso medir para saber se aquilo funcionou ou não funcionou. Perfeito. Né? Então, é algo que o PM, junto com o designer, podem desenvolver juntos. Né? E aí, obviamente, que o que ele precisa saber, aquilo vai se converter num tagueamento. Ou seja, se eu estou incluindo um novo botão, né, o botão de cancelar, que não tinha anteriormente, se a história é subir esse botão, eu preciso saber, né, quantas pessoas estão vendo esse botão, quantas pessoas clicaram nesse botão, quantas pessoas não clicaram nesse botão, qual foi a ação depois que as pessoas que clicaram no botão de cancelar fizeram, elas abandonaram o produto ou elas foram para um outro fluxo. Eu preciso entender qual é o objetivo que eu tinha. Né? Então, eu tenho um frameworkzinho simples, que é tipo assim, cara, eu estou fazendo essa funcionalidade para resolver essa dor do cliente, né? Eu espero ter esse resultado e com esse resultado eu vou saber se funcionou ou se não funcionou. Algo mais ou menos assim. Né? Ou seja, e com isso eu consigo não encher de tagueamento, mas o que eu colocar no ar, eu consigo criar um funil. E aí, para isso, para eu montar um funil, se eu passo por 3 ou 4 telas, o ideal é ter o nome de cada tela, para poder abrir a tela tal, saber se as pessoas viram aquela tela ou não viram aquela tela. Se elas vão interagir com alguns botões como ajuda, você tem que ter tagueado, além do botão de cancelar, outros botões que vão te dizer se a pessoa que não clicou, se ela fez outra ação, se ela abandonou o produto, que ela pode não ter clicado no cancelar, mas ela pode ter fechado o app e não fez mais nada. Sim. Então, o ideal é conseguir montar esses funis para saber quem fez o quê. As pessoas que cancelaram versus as pessoas que não cancelaram, o que elas fizeram depois, elas finalizaram a tarefa, não finalizaram a tarefa. Então, vão trazer informações para a gente entender se aquilo de fato que a gente fez funcionou ou não funcionou. Nossa, e você até comentou de nomenclatura, documentação, que o que eu já vi de tag, não, ninguém sabe, porque alguém botou em inglês, outro botou em português, outro botou uma gíria, ou botou, tipo, só a primeira letra, um underline, aí a gente fica, mas isso daqui faz o quê, entendeu? Então também levantar essa bandeira do quanto é importante, vamos organizar isso tudo, vamos tentar definir um padrãozinho, que acho que os devs têm muito isso, né, do padrão de código limpo e tal. Então, também, documentação de design, de produto e também a questão de tagueamento. Nossa, as coisinhas bem organizadas, com os nomes bem certinhos. Não, isso ajuda tanto a vida. Não, perfeito. Porque no passado, como é que era? No passado, você pedia para taguear alguma coisa, o dev ia lá e colocava o que ele quisesse, né? BT01 amarelo, BT02 vermelho, BT03 alguma coisa. E aí, cara, quando você ia olhar aqueles eventos, você não conseguia entender nada. Uma das coisas que eu também coloco no DOD é ter o check do QA. Porque a pior coisa que existe é você subir uma coisa em produção e descobrir depois que foi tagueado errado. Que está com o nome errado, você não consegue. E aí o stakeholder pergunta ao teu diretor, e aí, quantas pessoas clicaram lá na funcionalidade nova? Então, eu vou ter que subir isso numa próxima, um hotfix, porque a gente subiu com erro e não descobriu. Então, o que é que ele faz? Tem ferramentas que você pluga o aplicativo, né? Por exemplo, o Firebase tem um debug view que eu posso plugar, eu estou usando e estou vendo na hora o que está sendo enviado de dado. E eu consigo ver se toda a minha ação ao executar aquela tarefa, aquela nova funcionalidade, aquele fluxo que eu criei, está sendo enviado corretamente ou não. Aí eu dou OK, então está tudo certinho, se tiver erro, volta. Né? Para esse tagueamento estar correto, o ideal é assim, cada ferramenta tem seu padrão de evento, tem um que só aceita minúsculo, outro aceita minúsculo maiúsculo, com underscore, não aceita underscore, enfim, tem tamanho do nome, que não pode ter mais de 50 caracteres, então tem que seguir essas regrinhas. Acho que para cada ferramenta a gente tem que seguir essas regrinhas. E o ideal é ter uma governança de dados onde, gente, a partir de agora, tudo que for feito vai ser feito seguindo esses padrões para mandar para essa ferramenta, para essa e para essa, ou seja, dali, né, e obrigar ali no Figma já, no próprio Figma, né, você desenha a tela assim, esse campo, a variável é tal, o nome do evento é tal, propriedade é XPTO, para quando chegar no desenvolvedor, ele já sabe aquela tela, aquele botão, qual o nome do evento que ele tem que estar, e aquilo está atualizado dentro de uma planilha, dentro de algum documento, onde as pessoas possam consultar. E quando eu precisar fazer um funil num produto, numa parte que eu não estou dominando ali, eu preciso saber, cara, qual o nome desse evento para conseguir montar esse funil. Ou quem não fez aquele produto, quando precisar entrar, qualquer pessoa da empresa pode entrar e querer ver, ela pode querer montar um funil, para isso ela precisa saber qual é o nome do evento, eu preciso consultar em algum lugar. Mas isso não é da noite para o dia, quase todas as empresas têm essa governança de forma caótica, então o ideal é ter alguém que seja dono, principalmente com grandes empresas,
onde você, tudo que é novo, faz o padrão e depois tem que fazer o trabalho inverso de vamos consertar tudo. Porque muitas vezes você tem, para o mesmo evento, 3 ou 4 E nem se sabe. eventos diferentes, nomes diferentes para o mesmo evento, e ninguém se entende. E aí fica gastando evento, mandando 3, 4 vezes o mesmo evento, gastando a quantidade de eventos que a gente tem que muitas vezes é limitada. É limitado, né? geralmente. E quando alguém pega assim, aquela documentação, não sabe do que se trata. Então tem muito do visual. Né? O Figma pode ser uma baita de uma documentação. Eu tenho como ter a tela, ter aquilo e manter até o histórico, um sitemap com todas as telas, com todos os tagueamentos e conseguir fazer uma busca e encontrar aquilo que eu preciso. Então isso é fundamental. E o bacana é, o dev não gosta de taguear, mas quando eu consigo trazer ele para o jogo, né, e mostrar o resultado do trabalho dele, ele começa a gostar. Legal, eu estou fazendo aquilo ali, eu posso talvez até ganhar um aumento, porque a gente aumentou a quantidade melhorou em 3% a conversão e fui eu que melhorei a performance, o carregamento da tela e resolvi aquele bug que ninguém queria acertar. Ou seja, ele, além de ficar orgulhoso do trabalho dele, ele pode até usar aquilo como ferramenta de upgrade profissional. Isso é verdade. Sim. Isso é muito verdade. Assim, geralmente, quando eu chego para algum dev e falo assim, olha, a nossa tela foi um sucesso, né? O PM adora trazer esses resultados. Eu tenho ótimos PMs, sou muito amiga dos meus PMs. E aí, geralmente, gente, olha, a tela foi lançada, foi um sucesso, foi incrível. Não tem um dev que não vai ficar feliz com isso, sabe? Pô, valeu a pena aquele esforço, né? Faz todo sentido. Eu acho que até aproveitar esse gancho, assim, lembrou de algo que a gente estava conversando antes. A gente fala muito de débito técnico, né, em relação aos devs, e você trouxe algo que eu não tinha parado para pensar, mas que é super importante, que é o débito de design. Se puder falar um pouquinho também, que eu falei, caraca, faz muito sentido. Sim, Não, com perfeito. certeza. Eu sempre tive muito próximo aos times, assim, não somente quando eu era PM, né, de braço dado com o meu UX ali, porque são Batman, Robin, Batman, não interessa quem é quem, são melhores amigos, eles têm que trabalhar juntos o tempo todo, ir para campo, fazer pesquisa, olhar números, obviamente que em algum momento cada um cuida da sua, do seu artefato ali que tem que entregar para a coisa andar na engrenagem, mas tem alguns papéis muito importantes na companhia, né, quando se desenvolve um produto, e esses 2 papéis são as pessoas que mais conhecem o produto que existe. O primeiro é a área de atendimento. Ninguém conhece mais as dores do usuário do que a área de atendimento. Então, esse atendimento, se possível, tem que até olhar as métricas juntos, eventualmente, em algum tipo de rito que você possa fazer. E está muito próximo a eles. E outro, que é muitas vezes ignorado, mas que conhece todos os problemas do produto, é o time de qualidade. Né? E aí eu comecei a olhar para o débito de UX quando eu fui conversando com o meu QA. Ele, eu não levo mais fé que vão consertar os bugs, que eu tenho aqui. Aí me mostrou uma planilha que ele tinha, a gente sentou, organizou, botou aquilo que era mais crítico, aquilo que de fato pedia o usuário. E eu falei, olha, cara, a partir de agora eu tenho 100% do meu... Eu controlava bem ali, sabia exatamente qual era a capacidade do meu time, o output do meu time ali num sprint de 2 semanas. Ok, então eu vou pegar um pouco disso aqui para a gente atacar o backlog, mas um percentual, 30%, vai ser para resolver bugs. E aí, no dia a dia, o que a gente via é o X muitas vezes pensava numa solução, e nessa época eu trabalhava com a Gazeus com games, que ele queria um botãozinho que balançava, e aí descia um personagem, dava tchauzinho e voltava. Não dava tempo de fazer aquilo em 2 semanas. E os designers são criativos, né? Todo o nosso potencial ali, né? Não, e o jogo é algo muito lúdico, né? Então tem que ter esse encantamento, né? Para a experiência ser uau, o cara poder compartilhar. Só que às vezes o desenvolvimento daquilo é pesado, não vai dar para fazer em 2 semanas. Com certeza. E aí vamos fatiar. Então eu sempre tentei, vamos fatiar. Né? Vamos fazer qual é a entrega de valor ali que a gente já consegue entregar e depois a gente melhora. Só que depois a gente melhora, depois tinha uma outra feature que estava sendo pressionada pelo stakeholder, pelo diretor para subir logo, não sei o quê. E você ia empurrando para lá. E eu comecei a fazer 2 listas, uma lista de QA e uma lista de débitos de UX. Porque débito de técnico, o dev em algum momento ali ele vai priorizar, ele fala, não trabalho mais se tiver isso aqui, a gente acaba priorizando. É importante tanto quanto, só que eles se defendem melhor do que no caso aí a parte de design, a parte de qualidade. E a gente ficou 30% é para isso. Eventualmente, quando não tiver 30% para inovação, para fazer alguma experimentação, para fazer alguma coisa que a gente possa aprender aí, né? E mudar um pouco o produto. Mas o ideal é ter um pouco disso. Tá? Então, é importantíssimo, porque quando você balança o botãozinho, você chama a atenção daquele botão, o usuário que não está prestando atenção presta,
naquele momento você pode melhorar a experiência, você pode aumentar a conversão de algo que é importante para a companhia e também está resolvendo o problema do usuário. Então é fundamental a gente conseguir comunicar da melhor forma possível. E no dia a dia, quando é algo muito sofisticado que vai levar mais tempo para fazer, a gente fatia e tira a complexidade e nunca mais faz aquilo. E não volta, né? Nunca Fica lá metade ou um terço do produto feito. Vou te falar uma verdade dura. Às vezes é viagem do designer, tá? Sai e nunca mais volta. Mas quando é um design, é um design motion que você guia o usuário para o que ele tem que fazer, você Aquilo faz toda a diferença, né? faz a diferença dele não cometer o erro de chamar a atenção, né? Uma hierarquia da informação, algo do tipo que vai ajudar muito na finalização da tarefa. Aí é fundamental ser incluído, né? É que a gente estava comentando, né, antes muitas vezes o trabalho do UI UX, do Product Designer, é muito atrelado a entregar novas funcionalidades, uma nova tela, um novo componente, um novo botão, e a gente não para olhar o que a gente já fez e precisa corrigir, né? Então, assim, cara, o que a gente já tem? Às vezes a gente precisa enxugar e não colocar mais coisas, né, no nosso produto. Às vezes ele só tá sendo inflado porque tem que entregar novas coisas, novas telas, mas ele não tá... O básico não tá sendo bem feito, né? Sim, às vezes a gente nem volta naquela feature, só fica lançando coisas novas o tempo todo. Agora é IA para todo lado, é automatização, e aí você não volta para questões básicas ali, ou fazer o continuous discovery, né? A gente tem negligenciado um pouco, né? Nas grandes empresas, pelo menos, eu vejo um pouco disso. O que é bacana, porque as coisas mudam de nome. Mas quando a gente olha um pouquinho para o passado, né, quando surgiu a agilidade, ela vem do modelo de melhoria contínua. Sim. O Continuous Discovery é a melhoria contínua. É você saber certeza. que algo que você subiu e pode ser melhorado, né? E eu volto para o que eu sempre falo, que é o ciclo de morte do produto. Que a grande parte dos produtos seguem no ciclo de morte de produtos. Que é, alguém pede alguma coisa que é um stakeholder, um cliente, você, né, faz ali um pequeno discovery, você desenvolve, você testa, você coloca em produção. E aí, quando você vai acompanhar aquilo ali de perto, já tem uma outra feature para fazer, você não tem mais tempo de acompanhar. E aí, quando você vê, você tem 30, 40 funcionalidades para cuidar no mesmo produto. Tem código complicado, tudo complicado. O ideal é você, cara, quanto menos mais. Menos itens desnecessários, mais itens necessários, melhor a experiência. Porque a gente tem uma coisa chamada paradoxo da escolha. O ser humano não sabe lidar com muitas opções. Então, fazendo uma metáfora do restaurante, quando você chega no restaurante, você está cheio de fome, você tem uma hora para almoçar, você já sai do escritório até o restaurante, você demorou 15 minutos para sentar, você tem 45 minutos para comer, pagar a conta e voltar para o escritório para a reunião que você tem exatamente ali uma hora depois que você saiu para o almoço. Aí alguém vem com um cardápio gigante. Aí você já passou 3, 4 páginas, cada hora que passa uma página você acha uma coisa mais legal, aí você fica angustiado, você está com pressa, você escolhe. Quando você escolhe, você... eu acho que eu escolhi mal. Você tem certeza que você escolheu mal quando chega o prato da mesa do lado. Sabia que tinha uma coisa mais legal para escolher. Isso acontece com frequência, né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Exatamente. Então, quanto mais opções, e a gente projeta para pessoas de todo tipo, de toda experiência, de toda idade. Eu não posso ignorar. A gente vive num país onde 1/5 da população alfabetizada é analfabeto funcional. Ou seja, não sabe interpretar texto. E a gente usa o celular com uma única mão, fritando peixe e olhando gato. Ou seja, eu estou olhando para o celular e estou prestando atenção no trânsito, no que a minha colega está falando do lado, se meu pedido saiu, o que está passando na novela, na televisão. Então não é... E uma tela pequenininha. Eu tenho que não distrair o usuário com aquilo que não é interessante, eu tenho que fazer com que ele tenha certeza que a ação dele foi o que ele precisava fazer. E tem muita coisa para aprender. A gente faz de um jeito, na nossa experiência, daquilo que a gente pesquisou, teve acesso. E quando a gente vê as pessoas usando, a gente vê que usam de um jeito completamente diferente. Por isso que é importantíssimo eu olhar ali as métricas de uso, né, de comportamental, que são as métricas de Analytics, como o Google Analytics, como o Amplitude, Mixpanel, etc. Mas aí elas vão me dizer o que está acontecendo com o meu produto, né? E como está acontecendo. Eu só sei o porquê que aquilo está acontecendo. Por que ninguém clica no tal do botão novo que eu coloquei? Estamos descobrindo qualitativo, indo para campo, vendo as pessoas usarem na rua,
né, no ambiente que elas trabalham e por aí vai. Então é importantíssimo a gente ter esse casamento dos dois. E é um trabalho onde não é responsabilidade somente do design. É responsabilidade do PM, é responsabilidade do QA. QA, quando não está testando, ele pode ser muito bem mais um braço ali do time para conseguir, até porque ele sabe testar muito bem, ele sabe dos problemas, ele consegue validar ou invalidar coisas ali que ele acha que acontecem quando ele testa o produto. E até o dev, que, putz, o cara tá fazendo esse menu. Não, tem menu muito mais fácil, que eu tenho pronto, eu coloco isso aqui amanhã. Você não tinha pensado, você tá com medo de falar, porque podia ser complexo para o desenvolvedor. Ele, não, faça aí em 2 minutos. Tem um menu mais fácil, eu entendi que tá errado. Quando ele viu o produto dele sendo mal usado, ele, pô, eu posso melhorar isso aí. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, mas só da gente compartilhar ali num ritual, num papo, nem que seja informal, rapidinho ali, isso já aconteceu demais comigo. Ele, não, deixa que eu resolva aqui rapidinho isso daqui. Aí eu, caraca, eu achei que ia ser um negócio mega complexo. A gente cria, né, mó? Ó, dando 3 voltas e... Porque assim, quando eles juntos viram um problema, eles sabem qual é o problema. Agora, imagina, vem um PM ou um designer, então, tem que fazer isso aqui, porque saiu no teste de usabilidade, assim, assado. Deve pegar aquilo ali. Não vai fazer com amor, não vai entender o porquê que aquilo está sendo feito. Não vai fazer com esmero. Se ele sabe qual é o problema, se ele sabe que aquilo de fato está incomodando uma pessoa, ele vai fazer para resolver aquele problema, porque ele não quer que o produto dele seja ruim. Então, quando você envolve as pessoas no Continuous Discovery, na melhoria contínua, na observação, né, quando você cria a empatia do time pelo usuário final, você consegue fazer com que todo mundo saiba o porquê que aquilo está sendo feito, né, e se empenhar ao máximo para ter o melhor resultado. Que é o time, a gente pensa num squad, é um time que trabalha junto. Sim. E o que a gente vê é, eles estão sentados juntos, mas os devs fazem reunião de devs, os designers fazem reunião de designers, os PMs fazem reunião de PMs, os QAs fazem reunião de QAs, e aí os agilistas fazem reuniões de agilistas, e quando a gente faz todo mundo trabalhar junto, né? A gente vê, eu ouvi recentemente o Bernardo De Luna falando de... E ele foi bem criticado. Bernardo, eu gosto muito, ele é muito divertido. Como eu sou velho, eu já dei aula para todo mundo, inclusive para ele. Botafoguense, gente boa. E ele falou um negócio, ele às vezes gosta de criar polêmicas, mas são sempre muito bem-vindas, que ele ficou, cara, para que serve uma daily? Cara, se eu tenho uma IA que vai varrer um gira, vai dizer para mim o que andou, o que não andou, cada um tá eu posso ter uma reunião diária, mas, gente, ó, tô com esse problema aqui, me ajudem a resolver. Galera, tô com... Mas para pedir ajuda do que só fazer um report. Troca de aprendizado. Vamos olhar os números. Ó, gente, ó, esse número tá caindo. O que a gente pode fazer para melhorar? Por que esse número tá caindo? Cara, ó, deixa eu ver aqui. Ih, caramba, essa tela tá com 2 vezes mais, levando mais tempo do que tava levando. Pô, deixa eu tentar melhorar aqui a performance. Ou seja, é o time resolvendo, mudando um pouquinho a direção do barco para resolver um problema, depois ele volta e volta para onde ele tá indo. Então, esse é o estilo de time, de comunicação, né? E também, né, você tem a tríade da brincadeira aí de tecnologia, design e produto, mas você pode ter área de negócio também nessa brincadeira. Né? Porque o time de negócio, muitas vezes que a gente reclama, top-down o tempo todo. Se você pega um stakeholder, coloca ele num teste de usabilidade ou mostra para ele um problema que a gente tem que resolver, que está impactando X% das pessoas, do usuário final lá que a gente vai melhorar, e vai ter menos reclamação, ele vai querer ajudar também naquilo. Até porque ele tem experiência na área de negócio, ele pode até ter ideias que a gente não tinha pensado para resolver. Então, quanto mais colaborativo, quanto mais informado todas essas áreas estiverem, acho que é melhor o resultado do produto final que a gente está entregando. Nossa, muito bom. E aí, você falou ali sobre essa questão de validar hipóteses, né? Usar o que há como um braço a mais ali para o time como um todo. Aí eu fiquei pensando em algo sobre que eu ouvi você falar em um outro podcast sobre não validar, mas invalidar hipóteses. E aí o que seria isso, né? O que seria invalidar hipóteses? Eu brinco que se a gente quiser validar a hipótese, a gente valida. Eu pego o dado, jogo ele na parede, dou um soco na boca do estômago dele, dou na cara dele e falo assim, fala pra mim o que eu quero ouvir. Está validada a sua nova funcionalidade. Parabéns, ela é maravilhosa. Aí você vai todo orgulhoso, você consegue. É aquela história da terra plana. Eu consigo validar, o exemplo que eu dei lá, eu consigo validar com números que a terra é plana. É só manipular da forma que eu quiser ali e eu vou sair daquela brincadeira. Quando eu tento invalidar, eu aprendo um pouquinho com a academia.
A academia não valida nada, ela tenta invalidar. Se ela não consegue validar, significa que tem grandes chances daquilo funcionar. O princípio Grande da chance. falsibilidade. Isso é sempre probabilístico. Com certeza. Então, ou seja, eu invalido, não consigo invalidar, existe maior probabilidade daquilo ser válido. Então, eu vou. Se eu sigo com uma funcionalidade que tem 80% a mais, né, de probabilidade do que a anterior, eu estou mexendo em matemática, eu estou aumentando, as chances são muito maiores. Eu acho que é isso. A gente tem que minimizar custos, riscos, entre outras coisas. Porque senão acaba a gente caindo muito no achismo também, né? Foi o que você falou, a gente manipula os dados para trazer aquilo que a gente acha que é o certo. Né? Você coloca ali uma métrica, não, olha, estão acessando muito meu site, mas na verdade ele não era para ser muito acessado. Então, por que estão acessando tanto? O que tem aí no site? Então, realmente. Pô, tá todo mundo entrando no FAQ. Nossa, que maravilha! O FAQ, estão usando. Então, acho que não era para as pessoas irem tanto pro FAQ. Acho que alguma coisa não está clara, né? Mas infelizmente o mundo real, no dia a dia, a gente tem muito top-down. A gente tem muito direcionamento de quem está acima da gente. E direcionamentos importantes de negócio, não são ruins. Né? Só que muitas vezes não condizem com aquilo que a gente está vendo de resultado de qualitativo, quantitativo. E muitas vezes você tem que levar isso para a produção. Né? E aí, de novo, o time pode seguir com experimentos controlados, até em produção, de uma forma que eu minimize erros, bugs, crashes, problemas de usabilidade, ou até uma funcionalidade que ninguém quer usar, porque... E aí eu quebro um pouco esse ciclo de morte do produto. Quando eu descubro que uma funcionalidade, de fato, ninguém queria ela, eu consigo, eventualmente, validar isso em produção com um percentual da base significativo e dizer, olha, isso não está servindo de nada. Está diminuindo, inclusive, o uso de uma outra que é importante para a gente. Mas aí não pode ser apegado, né? Não, a gente tem que desapegar. Não pode ser apegado, né? E o pior é que, cara, somos seres humanos, né? A gente acaba se apegando, poxa, criei um design, ele é meu. Essa tela fui eu que fiz, ela é minha. A gente fala, né, o meu design, o meu dev, o meu QA. A gente acaba se apegando, né? Talvez o problema seja que a gente é muito perfeccionista, a gente quer a coisa mais bonita no ar. Faz sentido. E aí, assim, se você está fazendo uma coisa nova, ela é quase um MVP. O MVP você tem que ter vergonha. Você não pode ter orgulho de um MVP. Se você tem orgulho do MVP, ele não é MVP. Você não está tentando aprender nada com aquilo. Né? Quando a gente testa para aprender. Nunca testar para validar. A gente testa e aprende. Putz, não é que as pessoas precisavam mesmo dessa funcionalidade que o stakeholder pediu? Né? O achismo dele tinha razão. Porque vem de o achismo de um stakeholder, vem de um site de negócio, de uma coisa que ele está olhando no mercado e a gente não percebeu. Mas isso não quer dizer que está errado. O problema é ser drivado o tempo todo só por isso e muitas vezes isso entra no meio de um trabalho que já foi feito. Eu acho que o grande problema é o desgaste. Quando você não está próximo à área de negócios, aos stakeholders, né, e eles começam a pedir muitas coisas, o time está desenvolvendo uma coisa, para desenvolver outra, depois para desenvolver outra, começa a ter um desgaste do time, aí o PM, o designer está com medo até de falar com o desenvolvedor que vai ter que trocar de novo. E tem que haver uma negociação. Quer dizer, eles sabendo, olha, a gente está fazendo isso, 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 para isso, isso, isso. Se você tirar isso aqui, a gente não vai conseguir atingir aquela meta que a gente se comprometeu. Você está disposto a parar isso aqui agora, a gente abrir mão dessa meta para conseguir atender essa necessidade de jurídico, alguma vez entra coisas até do tempo apertado para atender um LGPD ou algo do tipo. Tem que ficar claro, entrou uma peça, tem que sair uma peça. Né? E negociar essa peça para um outro momento. E deixar claro essa comunicação e o time sabendo também por que aquilo entrou. Ele sabe, olha, isso entrou por isso que é importante, tem uma oportunidade de negócio aqui, a gente vai conseguir faturar mais, é por isso que mudou. Enfim, porque não tem jeito, vai entrar esse tempo todo. Quanto melhor a comunicação, quanto mais claro for para o time de negócio que o time está fazendo e vice-versa, menos conflito vai ter ali e menos problema com o time. Acho que é o maior desgaste emocional que gera até esse burnout, etc. Essa gestão de conflito que o PM, ou que o GPM, que um gerente de design tem que ter, né, tentando blindar o time e não consegue blindar porque o tempo todo vem esse tipo de pedido e as pessoas nem conseguem, às vezes, entender como é que funciona um modelo de agilidade, como é que o time trabalha. Você inclui as pessoas nas decisões também, você aumenta aí o entendimento por que você está fazendo aquilo. E aí, com isso, você consegue até ter apoio
o time de negócio que podia ser um time que te atrapalha algumas vezes, ele pode ser um promotor do seu trabalho, porque ele entende, até porque ele sabe, quando fizer aquilo vai ser bom para o negócio dele naquele outro ponto. Com Ele vai certeza. ser um promotor e não um detrator do trabalho que a gente está fazendo, e às vezes até protegendo a gente teoricamente, de um top-down. Com certeza. Uma coisa que eu faço e meu time de design faz, eu aprendi na minha empresa, na verdade, é fazer um kick-off no início de cada projeto e sempre inserir um stakeholder importante de negócio ali, seja um diretor, seja um coordenador, alguém da área de negócio, para justamente a gente ouvir o que ele pensa sobre aquela situação e aí a gente vai lá e valida numa pesquisa. Que é importante a gente ter essa visibilidade do que eles acreditam e depois chegar assim, olha, não era bem isso que você estava pensando, ó, os usuários falaram outra coisa. Ou então, cara, era exatamente isso, você tinha toda a razão, ó, os usuários trouxeram esse ponto, ou então, pesquisei, o concorrente tem, e como é que a gente não tem? Então, assim, é importante inserir o stakeholder desde o início do processo, né? Quiçá no próprio Discovery. Com Porque certeza. o Discovery, às vezes, é uma palavra que é até proibida de ser falada. As pessoas têm medo. De Discovery, vai ficar um mês fazendo alguma coisa, 2 semanas. Tem Discovery que você faz em meia hora. Aí você pode fazer, mas só consegui captar essas informações, fiz uma busca em dados históricos, enfim, qualquer coisa que você possa fazer e já trazer como insight. Fiz um teste de usabilidade de guerrilha com 5 pessoas aqui no café que são usuários do nosso produto e consegui entender se aquilo está funcionando ou não está funcionando de fato. Traz informação. Se você puxar a área de negócios para acompanhar você nisso, ele vai entender o porquê das coisas e eventualmente ele vai até mudar de opinião daquilo que ele estava achando que não era mais importante. Ó, tem Por isso isso que também. para campo é super importante e para campo alguém de design, alguém de produto, alguém de negócios, né? Se puder ter mais gente, alguém de desenvolvimento, para que todo mundo entenda o porquê que aquilo está acontecendo. E por que está mudando. Pô, está mudando porque ninguém consegue fechar a compra porque está dando um erro. A gente tem que priorizar aquilo ali. Fica claro o porquê de priorizar quando todo mundo entende qual é a causa raiz do problema. Sim, falando até em stakeholder, assim, que dica você daria ou como que você recomenda de levar esses dados para stakeholders que às vezes não são técnicos, né? O que você dá, assim, porque a gente estava até comentando, acho que no último podcast que a gente participou, da importância de você entender a linguagem de cada um, né? Então, você, tipo, adaptar o seu discurso para cada um desses. Então, o que você recomenda, assim, para levar? Porque muitas vezes eles têm ali 5 minutos, 10 minutos, meia hora no máximo. Pitch de elevador, Aquele né? elevator pitch, assim, o que você acha que é Não, interessante? eu acho que o principal é você entender qual é o conhecimento, né, na metodologia de desenvolvimento de produto, se ele entende agilidade, se ele entende as palavras que a gente costuma usar, se não entende, né, o que sabe que é um sprint, o que não é. Então, vai depender muito do qual é o conhecimento. Então, o ideal é você ter um treinamento, né, todo mundo entendeu qual é a metodologia, passar, às vezes, chamar para determinados ritos. Você vai participar de um planning, é assim que a gente trabalha, a gente está trazendo aqui uns problemas, oportunidades, pedidos, a gente priorizou por isso, né, para eles entenderem como é que funciona. Mas o ideal é algo sempre muito customizado. Né? Quando você traz documentos ou traz coisas muito complexas, ninguém vai prestar atenção. Né? Então, o storytelling faz todo sentido e tentava usar a linguagem daquela pessoa. A linguagem mais simples possível. E não trazer, assim, o keep it simple, stupid, é o KISS lá, né? Vamos tentar manter ali o que eu preciso nesse momento passar para ele. Né? E por quê? E eu acho que o mais importante é não ter surpresas. E você alinha isso no corredor ou numa callzinha, olha, a gente está com um determinado problema aqui, tem muita gente reclamando, o nosso review caiu de 4.7 para 4.6, mais ou menos, e isso vem muito em função de uma coisa que a gente subiu que está dando erro, a gente precisa consertar. Para isso, a gente vai ter que parar, vai atrasar, talvez atrase alguns dias a finalização daquela funcionalidade que você precisa. O cara, assim, no início, se ele souber daquilo, ele consegue se reagendar. Não dá então, não dá para subir, a gente vai atrasar 2 semanas, faltando 2 dias para entregar. Mas por quê, né? Como assim? O que está acontecendo? Então, de novo, é comunicação, é transparência, é tentar falar, obviamente, a linguagem do stakeholder e não achar que ele não... Assim, ele entende muito mais de negócio que você. Então, entenda que ele saca pra caramba e a pressão dele é tão forte quanto a sua, ou às vezes mais do que a sua. Assim, vamos somar, não vamos subtrair. Acho que esse é o grande desafio. A comunicação vai depender muito de como se faz. Eu vejo em grandes empresas,
E aí não é só com stakeholder, é com outras áreas, é quem está fazendo o quê, por que está fazendo aquilo e quando sobe, o que subiu. Às vezes sobe uma funcionalidade nova que grande parte da empresa nem sabe que subiu. Então, organizar isso em grandes corporações é um desafio grande e por onde eu passei a gente teve problemas com isso. E é refinamento, é tentativa e erro e melhorando, pegando feedback. Trabalho de formiguinha. Até pensando em dor de designer, acho que o que você vê assim de um erro muito comum de designers relacionados a métricas? Tipo, algo que eu vejo muito é se apegar muito ao quali e não se envolver com quanti. Porque pra gente é assustador, assim. Então, algo que eu fiz uma vez quando eu tinha uma data scientist no meu time era, cara, me ajuda a ler esses dashboards, porque eu não sei lê-los da melhor forma possível. Eu não sei se aumentar X% era algo bom ou ruim. Então, o que mais você vê assim que o designer pode ir um pouquinho além para entender um pouquinho mais de métricas e tirar isso um pouco da cabeça dele de que esse daqui é o papel do data scientist ou do product manager e muitas vezes nem tem alguém de dados, né, na equipe. Não, boa. Eu vou defender um pouquinho o designer, tá? Ai, obrigada. A gente agradece. A gente cobra muito. E eu sempre cobrei muito, mas cara, tem que olhar o quantitativo. A gente tem que ensinar as pessoas a olhar. Por que está olhando aquilo, né? E não adianta eu olhar dashboards com 1 milhão de números. Eles não querem dizer nada, a gente olha para aquilo. É tipo grego. Qual é a métrica que está ali que é acionável para mim? Eu não sei. Então alguém vai ter que dizer para mim qual é a métrica. Ou seja, você vai priorizar isso porque está tendo muita reclamação. Porque eu estou olhando para aquilo e não consigo ver. A não ser se tiver uma coisa piscando aqui, e eu não sei nem por que métrica que aquilo quer dizer. Muitas vezes esse dashboard não tem contexto nenhum. Então, só um número ali. Tiveram 1 milhão de downloads no último mês. Né? A gente teve ali o número de usuários que abriram o meu aplicativo, que é o DAO, né? Que é o Daily Active Users, usuários ativos no dia, não é usuário ativo, é o usuário que abriu. Então tem usuário que abriu. Às vezes tem vários downloads e a gente não sabe que a galera de marketing rodou uma campanha bizarra e por isso que muita gente baixou o app, né? Então, também. assim, dado sem contexto é um dado que não traz informação nenhuma acionável, né? Ou seja, o designer tem que entender o que está acontecendo com o produto dele para tomar uma ação. Para buscar um discovery, para de repente, ter uma ideia para resolver ou qualquer coisa do tipo. Para isso, ele tem que olhar para números quantitativos e números qualitativos. Se ele cuida de uma determinada jornada do produto, o time, não é o designer, precisa saber quais são as principais métricas. E eu posso ter métricas daquele trimestre para atender um determinado OKR da empresa, ou posso ter metas da companhia que normalmente são metas anuais, que eu tenho que estar olhando sempre, que a meta anual tem que aumentar a conversão, tem que melhorar a satisfação do usuário. É uma métrica que toda companhia olha na plataforma do site. O objetivo desse é melhorar o site, que ninguém estava olhando, é a meta da companhia. E a cada trimestre você vai ter ações para melhorar aquela métrica e subir aquela meta. E naquele momento eu posso ter métricas que são específicas das ações que eu vou trabalhar. Né? Então, o designer tem aquelas... Se eu priorizei nesse trimestre, normalmente a gente faz por trimestre ou por semestre. Eu gosto até mais por semestre que por trimestre. Por quê? Porque trimestre, às vezes, só vejo o resultado do que eu implementei no outro trimestre. Porque muitas vezes acaba subindo as coisas no meio ou no final do trimestre, eu acabo não tendo esse resultado. Então, é importante eu saber quais são os objetivos, quais são os problemas que a gente vai resolver, e aí o time tem que definir quais são as metas, quais são as métricas que vão dizer para a gente que aquilo está certo, se a gente está no caminho certo, se está subindo ou se está melhorando, se está piorando aquelas métricas. E aí, né, a gente tem que ter essas métricas num lugar de forma mais amigável e vai ter métrica quantitativa, qualitativa, e aí a gente vai empoderando QA, Dev, PM, Designer, negócios que eles consigam manipular ferramentas de analytics, como o Google Analytics, como já falei aqui, Amplitude, Mixpanel e outros, de uma forma que eu possa customizar e ver grupos de usuários diferentes fazendo ações diferentes para entender se aquilo que eu estou fazendo está funcionando ou não está funcionando. E até para comparar novas coisas que eu estou subindo versus a versão antiga. Nossa.
Bom, já que você falou quais métricas, né? Eu fiquei pensando aqui, vou trazer uma polêmica. O que você acha? Gostamos. Não sabia disso, não. Vou puxar aqui agora, decidi puxar aqui agora. Quais métricas você acha que são subestimadas e quais você acha que são superestimadas? Pode ser, tipo, uma subestimada ou uma superestimada. Pode ser uma assim. só. Uma só. Que aí você falou, né? Esse caso, né? De. A gente tem que ver quais são as melhores métricas para cada caso e tal. E a gente sempre. Por exemplo, uma que eu acho que é superestimada seria números de usuários ativos. Uhum. Né? A gente tem vários downloads ou várias pessoas entraram naquele dia, mas que você comentou sem contexto, a pessoa entrou e saiu. Às vezes você não viu que ela saiu, você só viu que ela entrou. Então, para mim, uma superestimada é número de entradas ali no site, por exemplo. Sim. E eu não considero isso como usuários ativos. Ó. Aí que tá, é um problema das ferramentas. Uhum. As De ferramentas, nomenclatura, né? a gente até, e depende muito da frequência também, tem várias outras coisas. Não adianta eu olhar a quantidade de usuários que abriram o meu aplicativo naquele dia, né? Que muitas vezes ele vai ser muito baixo. Às vezes, se ele é de uso semanal, talvez valha a pena eu olhar a quantidade de usuários que abriram o meu aplicativo na semana ou no mês, né? Dependendo do tipo de produto. Mas sim, eu olhar quantas pessoas abriram o meu aplicativo não quer dizer nada. Pois é. Não quer dizer. O que pode dizer assim, putz, eu já usei essa métrica como métrica de saúde. Eu lancei uma funcionalidade nova, um aplicativo novo, e aí eu acompanhava, era de jogo, eu acompanhava diariamente se estava diminuindo ou aumentando a quantidade de usuários. Se estava diminuindo, isso podia ser um sinal de alguma fumacinha de problema. Uhum. Mas eu só conseguiria descobrir se eu conseguisse segmentar, contextualizar aquilo ali. Então, eu acho interessante a quantidade de usuários que abriram meu aplicativo. Por quê? Eu sei a quantidade de pessoas que estão interagindo com o meu produto. Estão interessadas, né? Aí eu começo a segmentar quem são novos usuários, quem é o usuário que já fez uma ação forte. Quando a gente chama de ativo, é alguma ação forte que eu fiz no meu, de valor, tanto para o negócio quanto para o usuário. Então, a consideração de usuário ativo, dando o exemplo do game, é alguém que foi lá e terminou uma partida. Uhum. Então, se 1000 pessoas abriram o meu aplicativo de jogo na segunda-feira, 500, metade terminou uma partida, significa que o que as outros 500 foram fazer lá? Então, esse número só me diz para fazer eu separar quem fez uma ação forte e quem fechou. Putz, o objetivo aqui é aumentar a quantidade de pessoas que abriram e jogaram até a partida até o final. Aí eu consigo entender se eu estou com problema, se eu estou com problema no onboarding, se eu tenho alguma oportunidade de deixar mais atrativo ou não tem. E aí, algo que eu gosto muito é de agrupar por comportamento. Uhum. Então, a gente fala muito de retenção, né, de cohort, etc. Eu gosto muito de behavioral cohort, que é quando você começa a segmentar um pouco e agrupar a retenção das pessoas a partir de comportamento. Então, imagina, tinha até um artigo da Amplitude que mostrava um caso interessante. Eles têm um aplicativo do tipo para vídeo e música, onde eles acompanhavam novos clientes ali e eles agrupavam por ações. Então, eles viam que as pessoas que criaram uma conta e favoritaram até 3 músicas no primeiro dia, tinha uma retenção 3 vezes maior do que as pessoas que não fizeram isso no primeiro dia. Caramba. Então, que é o aprendizado que eu tenho aí? Ele, será que se eu estimular as pessoas a ouvirem música e, de repente, pedir algumas informações, trouxer mais músicas de interesse dessas pessoas, eu vou aumentar a chance delas favoritarem e, com isso, elas estarem mais ativas no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia? Então, a partir de comportamentos de grupos de pessoas que estão tendo, eu posso tentar melhorar o produto para fazer com que aquele grupo, né? Ou seja, 1000 pessoas abriram o aplicativo não quer dizer nada. Mas se 1000 abriram, 500 que abriram, essas 500 tiveram um comportamento diferente, eu posso tentar fazer com que as outras 500 vejam o valor que aquelas pessoas 500 viram e tente mudar alguma coisa ali para fazer com que elas tenham a mesma ação. Você acredita que com a chegada de tipo IA generativa vai mudar a forma, ou já está mudando a forma com que a gente coleta, organiza esses dados para entregar melhores experiências? O que você tem visto de IA relacionada a isso? Boas. Quando a gente fala de IA, é um leque de opções. Eu acho que
A IA, para começar, ela pode nos ajudar em muito a organizar o nosso trabalho, a automatizar tarefas, backlog, a escrita de histórias, documentação, né, validação. Muitas vezes, alguém que está aprendendo a mexer com métricas, você pode, me ajuda aqui, né? Tem ferramentas de IA que pegam um dashboard e podem te responder perguntas. Como é que eu sei se o usuário está feliz ou não está feliz? Os novos usuários, você começa a ter uma comunicação mais acessível para as pessoas que não têm tanto conhecimento técnico, isso buscar algum tipo de informação. E às vezes é um time de uma pessoa só, né? Tipo, ai, caraca, mas eu sou o único designer, eu não tenho alguém de dados. Beleza, temos às vezes coisas tagueadas, algumas métricas e tal, mas eu não sei ler. E às vezes a IA pode ajudar, né, nesse processo. Sim, ela te ajuda. Então, automatização é legal, mas tem ferramentas que ela pode empoderar muito o time. Né? Então, tem utilidadezinhas de produto, cara, como exemplo, eu consigo. Tem ferramentas que, a partir do comportamento, um volume grande de usuários, a partir do comportamento de novos usuários, ela consegue dizer: olha, existe 90% de chance desse grupo de usuários dar churn. E aí, se você tem aqueles usuários ali, se a percentual de 90% de dar churn, o que você vai fazer? Você vai tomar alguma ação por aquilo. Então, alertas, otimização de pesquisas, insights. Eu acho que tem entender navegações que não eram esperadas, cliques em lugares que não eram para ser clicados. Ou seja, toda a parte de mapa de calor, de replay, de ações, né? Você às vezes está olhando para milhões de sessões num dia. Você não vai ficar olhando replay de tudo aquilo. Então, IA pode, esse grupo de usuários aqui está com struggle, está com problema e as pessoas estão clicando 4 vezes no mesmo botão. Ela já te emite aquele alerta ali, você já fica... Eu vou ver o vídeo das pessoas que tiveram aquele problema. Ele já faz essa triagem para você, né? Não está dando feedback que o botão foi clicado. Então, está demorando, não está dando feedback, está com erro, eu vou descobrir, vou resolver. Então, descobrir a causa raiz, cada vez mais essas ferramentas estão fazendo com que a gente consiga entender melhor o comportamento do usuário, né? Tanto de forma quantitativa como qualitativa, ela consegue te dizer, e aí você consegue reproduzir o problema. Imagina, se eu estou com esse problema, a ferramenta me disse que eu estou com 10% das pessoas não estão passando de uma determinada etapa do funil, e eu tenho uma outra priorização que a área de negócios fez, que para eles é super importante, e eu descobri isso ali. Eu pego olha, 10% das pessoas estão passando por esse problema, vou lá e mostro aquele pedacinho do vídeo para a área de negócio. Eu duvido, eles têm método, que eles não vão priorizar aquilo ali e vão adiar o que eles tinham em mente, porque eles entenderam que aquilo é menos prioritário. Não só para o cliente, como para o negócio. Então, acho que aí empodera muito a gente de deixar de fazer trabalhos burocráticos, de perder muito tempo, né? Porque quem trabalha como PM, como GPM, que eu tive muito esse papel nos últimos 11 anos, nos últimos 5 anos como GPM, mas os outros 5 anos como PM, eu não conseguia fazer meu trabalho porque eu tinha que montar apresentação, fazer relatório, ou tinha que juntar a tabela daqui com aquilo outro. A ferramenta está tudo na sua mão, né? Se você souber usar a ferramenta, se os dados forem, obviamente que a IA vai ser eficiente se os dados forem bons. Então, o dado, né, o banco de dados que eu tenho ali, a qualidade da organização e etc., que vai fazer toda a diferença no output, porque aí é um robô. Sim. Ela vai, né, você tem de informações, quanto mais informações você tem do seu usuário, quanto mais elas tenham qualidade, mais essas IAs vão empoderar a gente e otimizar o nosso trabalho do dia a dia e muitas vezes dizer para a gente qual o caminho que a gente tem que ir. Eu vou aproveitar e vou fazer uma última pergunta, que o tempo passou rápido, última né? pergunta? Como Já assim? a última pergunta. Caraca. Vou aproveitar e puxar mais uma de IA, porque é uma área que eu tô me adentrando aí, eu sou apaixonada. E aí eu tenho trabalhado atualmente com produtos, eu lanço produtos para os usuários com IA. Então o usuário final ali recebe essa IA pronta. E aí falando em métricas, né? A gente tem métricas específicas de será que a gente precisaria começar a olhar para métricas de produto e métricas de IA, ou as métricas que a gente já tem para produto poderiam ser utilizadas ali para uma IA, como um CSAT, como uma satisfação? Qual a tua opinião sobre isso aí? Vai ser opinião. Acho que ninguém tem essa resposta. Não, ninguém tem essa resposta. Muito início, né?
Eu vou fazer uma brincadeira aqui que a gente comentou antes, que acaba sendo incluído em todo produto assim. A inteligência artificial é que nem sexo na adolescência. Ó, Todo mundo tá curioso, todo mundo quer fazer, né? Todo mundo fala que faz porque acha que tá todo mundo fazendo, mas na verdade ninguém tá fazendo. Então, tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo engatinhando na inteligência artificial. Mas o alvo principal do nosso produto continua sendo pessoas. A gente resolve dores das pessoas. Então, se eu tenho uma funcionalidade que está subindo no meu produto e ela é produzida, enfim, ela é gerenciada por uma IA, né, eu vou continuar medindo a satisfação do usuário da forma tradicional. Ele tem que terminar, ele tem que conseguir terminar aquela tarefa, ele tem que conseguir entender. Então, acho que continuam valendo aí muito. Obviamente, eu sei até que tem um framework novo que eu não lembro o nome, que está muito ligado à IA, mas quando você abre e olha aquilo ali, continua mais do mesmo, organizado de um jeitinho diferente. É efetividade, se o cara está conseguindo terminar a tarefa, se ele está conseguindo terminar de uma forma correta, se ele está saindo satisfeito ou não da tarefa. Mas, obviamente, que podem existir outras métricas dependendo do tipo de IA. Então, se for um assistente, né, que vai interagir, né, talvez eu tenha outras métricas dessa comunicação, desse chat. Eu preciso validar isso de uma forma muito eficiente antes de largar isso na mão do cliente. Então, eu posso ter métricas, inclusive, de validação na área de negócios. Tem uma série de outras métricas que podem entrar também no jogo, dependendo do tipo de IA que venha para o jogo. É que eu acho que o grande problema você sabe que a IA erra. Então, tem coisas que precisam de validação humana e vão continuar precisando disso durante muito tempo ou para sempre, não sei. Mas a gente espera que para sempre. Você, né? Eu espero que sejamos necessários. Talvez não mais para sempre em determinadas críticas. Claro. Mas um assistente, você não pode deixar na mão de um assistente algo crítico sem a validação humana. Sim. Mas ele pode quebrar uma série de galhos, uma série de outras coisas. Mas para isso você tem que refinar e melhorar ali, né, os prompts e acertando os caminhos, as respostas, porque numa conversa qualquer pergunta pode ser feita. E aí você tem que estar preparado para isso. Perfeito. E aí a Egos gosta de agradar e agrada errada, né? Eu ia falar que eu não sei nem como agradecer pelo Pois seu é. tempo de estar aqui com a gente. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Quem sabe a gente marca um outro papo mais pra frente. E se você curtiu esse episódio, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para você receber ali as notificações dos nossos próximos episódios. Compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre métricas e UX. E para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade, a gente tem um grupo no WhatsApp e que lá você vai ficar sabendo em primeira mão sobre tudo, sobre eventos presenciais que a gente tem feito cada vez mais e tem sido incrível. Vai ter Coffee Mais lá com a gente no próximo evento presencial. Então, assim, não deixa de compartilhar, se inscrever, curtir todos os CTAs possíveis aqui e agradecer por vocês terem ficado com a gente até o final. Você quer deixar uma mensagem final? Quer fazer algum Tem comunicado, algum recadinho? Você queira falar? Eu até tenho uma coisa que eu quero falar. Onde a gente te encontra? Não, brincadeira. Não é assim. Eu acho que o que eu queria falar é o seguinte. A gente fica assim, eu tenho mais de 30 anos de experiência. Mas eu tô... Sim, mas aqui eu fiquei nervoso no início. Eu quero dizer aqui, independente da experiência, eu falo assim, eu sou professor de universitário desde 2002, então estou acostumado a dar aula, dei palestra para mais de 1.000 pessoas, você também já está se acostumando com isso, mas toda vez que você entra no palco, você dá um nervoso. friozinho na barriga, com certeza. Então eu quero dizer aqui, todo mundo tem medo. E está todo mundo aprendendo. E ninguém sabe tudo. Não, eu vou dizer melhor assim, ninguém sabe nada de coisa alguma. A gente sabe um pouquinho do nosso contexto dentro daquilo que a gente trabalhou. Então ninguém é melhor do que ninguém, está todo mundo aprendendo. Todo mundo pode sair agora por último, cara, no seu tempo, chegar muito, muito, muito mais longe do que você acha que é um guru. Não existem gurus. Está todo mundo aprendendo. Eu acho que a diferença de alguém com experiência de alguém sem experiência é que alguém sem experiência, com experiência, desculpa, me enrolei. Alguém com experiência não vai cometer os mesmos erros que já cometeu. Então, ele sai pro meio, assim, ele não sabe como ele vai chegar no destino final, mas ele já sai talvez com alguns passos à frente, porque ele não vai cometer os mesmos erros, ele vai cometer novos erros.
tá? Mas ele tem o mesmo medo, ele tem a mesma insegurança e ele tá no mesmo aprendizado de quem tá começando agora. Tá todo mundo vivendo a vida pela primeira vez, né? É. Exatamente isso, tá todo mundo na mesma. E uma brincadeira aqui que a gente acabou montando um curso novo, né? Um curso de UX Analytics, que vai falar um pouquinho do que a gente conversou aqui, que foi criado hoje. Onde? Hoje não, assim. O Gustavo Esteves, que é da Métricas Boss, é um especialista em Analytics, em GA4, etc. Eu tenho um background, a gente já deu curso juntos ali de métricas de produto, e a gente queria trazer um pouquinho esse olhar um pouco mais ali para o Analytics e para o X, né, com a nossa experiência. E como faz tempo que a gente não roda um curso, eu botei pilha, a gente vai lançar um curso aí no dia 13 de setembro. 13 de setembro, são aqui mesmo dentro da Métrica Boss, com um espacinho com poucos lugares, então vai ter um pouquinho de lugares. E a gente, em agradecimento por a oportunidade de falar sobre o curso, a gente vai sortear uma vaga para os participantes. Gente, ó, mais um motivo para entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente vai soltar mais informações lá no nosso grupo sobre esse sorteio. Muito bom. Nossa, muito obrigada, E Horácio. todo mundo vai ter desconto também, obviamente. Também. Assim que lançar, a gente lança o curso essa semana. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer estar aqui com você e com você de novo, Nina, a minha co-host. Gente, muito obrigada. Espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.